Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma alegria imensa vir aqui a essa casa, onde eu sempre sou recebida com tanto carinho. E posso garantir a vocês que a honra é toda minha. Agora, hoje, eu tenho uma novidadezinha. Quem chegou e não deu o nome para Maria, assim que a Maria aparecer ali, chama a Maria para dar o nome. Porque eu trouxe um livro da minha autoria, que eu vou sortear para vocês no final. Eu trouxe pensando que aqui tinha aquele livro que assina... Aí a gente, mas aqui não tem. Ah, mas a Maria me fez esse favor, tadinha. Ela está aí correndo atrás de todo mundo para botar o nomezinho. Eu estava brincando com a colega que está ali do nosso lado. Eu disse, não é um livro espírita, é livro de uma espírita. Eu sou espírita desde criança, né? Nasci com uma pessoa fazendo uma prece para o espírito que está reencarnando. Mas eu sempre fiz poesia desde menina. E publiquei esse livro ano passado, é o meu 5º livro, mas os outros eram de literatura infantil, um primeiro foi só de trovinhas, mas esse é de poemas mesmo, poemas de amor. Amor em todos os sentidos, né? Amor de mãe, de filha, etc. Então eu trouxe para sortear entre vocês. Mas vamos ao que interessa, que é o assunto de hoje. Eu só estou avisando porque eu estou com peninha de alguém não botar o nome lá na listinha da Maria. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar desse capítulo 1 do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei. Mas eu trouxe aqui para vocês a Gênese, e eu não sei se todos já conhecem toda a obra espírita, né? Mas para aqueles que já sabem, desculpem que eu vou repetir a lição. Mas para quem ainda não sabe, nós temos as 5 obras básicas. Aliás, por falar em obras do Espiritismo, eu acho muito conveniente que a gente preste muita atenção, porque existem as 5 obras básicas que fizeram parte da codificação de Kardec. O que é codificação? Kardec não criou doutrina nenhuma, que isso é uma parte do assunto de hoje. Mas ele juntou tudo que se falou sobre as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo físico, em todas as partes do mundo, em diversas épocas. Ao juntar essas provas, esses depoimentos, é que o Kardec fez a codificação. Aliás, ele foi uma pessoa muito importante para a humanidade, mas muito humilde também. Porque, relendo aqui a Gênese, eu encontrei um trecho em que ele diz que não quer ser considerado chefe da doutrina. Mas atrás do túmulo de Kardec está escrito uma coisa. Aliás, foi uma história também muito interessante que aconteceu na minha vida. Eu, em 1993, naquela época era muito difícil a gente ter um dinheirinho para ir para a Europa, né? Hoje todo mundo vai. Até teve uma socialite aí que disse uma coisa terrível. Ela disse assim... Paris, assim mesmo, Paris perdeu o charme. Agora até o porteiro do meu prédio vai a Paris. Sim, porque agora qualquer um pode pegar um avião para a Europa, porque você paga em 12 vezes, às vezes uma quantia mínima, né? Então, foi muito sacrifício. Eu me lembro que a minha vida inteira eu sonhei em ir a Portugal, porque meu pai era português, falava lá da terra dele, dos parentes dele. E até um tio meu morou aqui no Brasil, foi embora com as minhas priminhas pequenininhas, a gente chorou tanto. E eu sempre quis ir, e eu nunca tive condição, porque ninguém podia não, minha filha. Era no tempo que a gente pagava, como é que se diz? Uma taxa em cima da gasolina que a gente botava no nosso carro. E o pessoal acha que os tempos atuais são difíceis. Não era qualquer um que podia ir para a Europa, não. Aí o meu tio mandou a passagem para mim. Aí eu fui. Mas, já que eu ganhei isso, né, eu botei um dinheirinho a mais para dar uma voltinha em alguns lugares. Aí fui a Paris, mas fui, claro, né? Era excursão, gente. Não foi com o meu dinheirinho, não. Era excursão. E eu porque queria ir no cemitério Père Lachaise por causa do Kardec. Eu queria ver o túmulo do Kardec. Mas a guia de turismo era uma espanholinha muito tinhosa, sabe? E ela dizia que eu não podia ir, porque era muito longe. Aí eu disse assim, as pessoas, não tem assim, eu não gosto de criticar os outros, mas não tem sensibilidade. Você vai num país como esse,
naqueles que eu fui, aí você, em vez de procurar os museus, os monumentos, as pessoas ficavam atrás de loja que vende Made in China, que aqui no Brasil tem na esquina. Aí aquelas pessoas ficavam perdendo... Não, e a guia de turismo gosta, sabe por quê? Porque ela leva lá e a loja dá um dinheirinho para ela. E eu ficava olhando aquilo, perdendo meu tempo, meu Deus. E eu pedi a ela, roguei, implorei. E ela dizia assim, não pode, não pode. Eu digo assim, mas eu vou de táxi. Ela disse, é longe, eu vou de táxi. Eu vou de táxi, volto de táxi. Aí ela me ameaçou, e eu sou medrosa. Ela disse assim, bom, se o ônibus atrasar para sair por tua culpa, eles vão se queixar com a empresa, né, de turismo. E você vai ser responsável. Quer dizer, eu ia indenizar aquele todo mundo ônibus. Conclusão, eu fui a Paris em 1993 e não vi o cemitério Père Lachaise. Aí fiquei desesperada, né? Ah, meu Deus, não vi o túmulo do Kardec. Que coisa horrível. Bom, aí em 2010, a minha neta fez 15 anos, aí as coisas já estavam melhores, a gente já podia pagar a prestação, viagem para a Europa. E ela me pediu, de presente de 15 anos, ir a Paris. Ela queria ir a Paris. Tá bom, vamos a Paris. Fui a Paris com a neta. Aí cheguei lá, eu disse para ela, minha filha, eu faço tudo o que você quiser. Agora tem uma coisa que eu quero que você faça comigo. Eu quero ir no cemitério Père Lachaise. Uma menina que está fazendo 15 anos, devia ser uma coisa chata, mas ela foi, coitadinha. Um sacrifício tremendo, gente, um sol de rachar. Parecia Rio de Janeiro. E o cemitério é assim, ó. E você sobe. E você sobe. Cansada, cansada. Aí cheguei lá no túmulo do Kardec. Vocês estão pensando que foi a felicidade total, né? Espera o resto da história. Aí eu tirei retrato na frente do túmulo, do lado do túmulo, do outro lado do túmulo. E vim embora para casa feliz. Eu fui no túmulo do Kardec. 2 dias depois que eu cheguei ao Brasil, eu entro na internet. Você sabe o que está escrito atrás do túmulo do Kardec? Eu digo, eu andei do outro lado, na frente, eu não olhei atrás. Quem que vai pensar em ir atrás de um túmulo, gente? Ai, aquilo ficou me torturando. Aí eu tenho amigos que são, vocês vão ver aqui no meu livro, o Arnaldo Bloch, o Ziraldo. O Bloch tem amigos que moram lá na França, eu falei com ele, ele disse, eu vou pedir um amigo meu para ir lá ver, mas ninguém nunca foi, né? Bom, aí quando eu fui lançar esse livro, meus parentes em Portugal fizeram o primeiro eu lancei lá em Coimbra também. Aí esse, teve um evento lá em... Eu estou contando essa história porque interessa por causa do Kardec, que tem a ver com o tema. Aí eu fui a Paris. Eu digo, agora eu vou olhar o túmulo de Kardec por trás. Agora, quero dizer uma coisa muito encantadora para vocês. Apesar dele ter pedido, que é isso que está escrito atrás, para ele não ser venerado como um santo, ele não queria que fizessem homenagens. Você pisa lá, aquele cemitério, tem gente famosíssima de todas as épocas. Tem cantores famosos de rock, tem escritores, tem uma que eu adoro também. Ela era parisiense também, agora eu esqueci. Tem a Piaf, mas tem uma escritora também. Você não vê nenhum túmulo coberto de flores, porque eu fui lá 3 vezes, gente. Coberto de flores, abundantemente. Tudo quanto é buquê de flores de todas as cores é o túmulo do Kardec. É impressionante. Tem tanto famoso lá dentro. O dele sempre está coberto de flores. Coberto de flores. Aí o que está escrito atrás do túmulo do Kardec? A esposa, a viúva, né, mandou colocar uma placa dizendo que, a pedido dele, ele não queria ser considerado um santo, um guru. Eu não tenho as palavras todas de cor, mas é mais ou menos isso. Por quê? Porque aí eu fotografei. Eu digo, gente, agora eu vou fotografar para ninguém mais me dizer assim, o que está escrito atrás do túmulo do Kardec? Eu já fui lá 2 vezes e nunca vi? Bom, aí eu até já mandei traduzir tudo. Eu mais ou menos entendo o francês. Ele dizia isso, que não queria ser considerado um santo, um deus, um guru, e que nem fizessem, como é que se diz? Não é só homenagens ali, não, oferendas. Ele disse que não queria nada disso. Aí ele disse assim, eu queria ser apenas considerado como um estudioso dos fenômenos espíritas. Isso é humildade, né? Bom, agora então vamos ao que eu queria dizer.
As obras básicas são 5. Mas depois do Kardec, muitos médiuns receberam, vocês sabem, as obras de André Luiz, de Emmanuel, etc. Agora, tomem cuidado, meus irmãos, tomem cuidado, porque as obras espíritas, elas não são para dar dinheiro a ninguém. Se elas dão dinheiro, é para as casas espíritas fazerem a caridade. Agora, tem muita gente publicando livro aí, dizendo que é espírito não sei de quem, e ganhando dinheiro e ficando rico. Eu não vou dizer o nome aqui não, porque não sou fofoqueira. Mas tem gente publicando livros, dizendo que é obra espírita, e ficando rico. Está com os bancos aí cheios de dinheiro dessas pessoas. Então, para saber se mesmo a obra é espírita mesmo, compre na Federação Espírita Brasileira, nas casas espíritas, porque nas livrarias aí tem muita gente dizendo que é obra espírita e não é. Entendeu? Porque qualquer um pode sentar lá e dizer umas historinhas bonitas, né? Tem gente que tem versatilidade, tem talento para escrever história. Aí diz que recebeu de um espírito não sei o que das contas. Bom, mas as obras básicas são 5. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, porque foram perguntas que o Kardec começou a estudar. Tudo que ele ouviu falar sobre espiritismo. Depois, ele passou a frequentar umas reuniões. E depois ele organizou reuniões. E ele começou a fazer perguntas aos espíritos. Agora, para vocês entenderem como foi a obra do Kardec, é preciso saber que o Kardec, eu ia falar de Jesus, falando mais de Kardec, mas tem sentido. O Kardec, ele era um professor, ele era um pedagogo, mas ele era também um cientista. E vocês vão perceber que as perguntas, que se vocês lerem o Livro dos Espíritos, as perguntas que ele faz são perguntas de um pesquisador. Porque ele não faz perguntas por mera curiosidade e ele não se satisfaz com pouco. Mesmo sendo os espíritos a responder, ele pergunta de novo, ele aprofunda a pergunta, ele modifica a pergunta. Isso é um trabalho de investigação, de análise, né? Então, esse Livro dos Espíritos, onde ele reuniu todo o conhecimento que ele conseguiu adquirir, unificando essas comunicações que ocorreram em várias épocas no mundo todo, cada um dos capítulos deu um novo livro. A parte moral virou o Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte científica é a Gênese. E tem o céu e o inferno, que é a vida depois da morte, né? É mais ou menos de onde viemos, o que somos e para onde iremos, né? Eu esqueci algum? Esqueci. O Livro dos Médiuns, que trata exatamente da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, né? Bom, agora a Gênese trata exatamente do que a gente vai falar hoje. Quando o Kardec começa a falar do caráter da revelação espírita, ele vai fazer exatamente como tem ali no item 1, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Porque ele começa perguntando o que é uma revelação. Porque todo mundo diz, o Espiritismo é a terceira revelação. Mas, olha, o que eu acabei de contar aqui a vocês sobre como eu descobri o que está escrito atrás do túmulo de Kardec é uma revelação. Era uma história que vocês não conheciam e eu vim e revelei para vocês. Então, por que terceira revelação? Aí ele vai explicar que o caráter religioso, que tem a ver com Deus, quem trouxe a primeira foi Moisés, depois foi Jesus. E Jesus depois nos prometeu que viria um Consolador. Agora, vejam bem, a primeira revelação tem um homem que é o centro dessa revelação, que é o responsável por essa revelação, Moisés. A segunda tem Jesus. E a terceira? O Kardec diz que não é ele. Claro que não é ele, são os espíritos, são vários. E por quê? O Kardec explica isso com muita... Olha, se vocês tiverem paciência de ler, porque o Kardec, como eu disse a vocês, ele é um pedagogo. Esse capítulo 1 parece que é uma tese de doutorado, porque ele vai fazendo a defesa, está entendendo? Vai dando as explicações, aí ele ensina uma coisa
que é pré-requisito para você entender a próxima explicação que ele vai dar. Mas não pensem que por isso é difícil. Não, como ele era um pedagogo, ele tem a arte de tornar fácil o que parece difícil. Não é essa a tarefa do professor? E o Kardec fez isso. Então, ele explica que o Espiritismo ele está todo contido na mensagem de Jesus. Só que as pessoas não percebem ou não querem perceber. Mas Jesus... Então, por que Jesus não falou logo claramente? Porque a humanidade não estava preparada naquela época. E Kardec explica que a comunicação, né, a revelação de Moisés era religiosa. A de Cristo também, mas a do Espiritismo implica em ciência. Então, antes que a humanidade tivesse avançado nos seus conhecimentos científicos, não era possível compreender o que a doutrina espírita veio esclarecer, porque Jesus já tinha nos dito tudo. Tudo que está no Espiritismo, Jesus já tinha dito, só que por parábolas. Mas ele não dizia, ele mesmo, Jesus afirmou isso. Eu não posso vos dizer tudo. Ele sabia que nós não estávamos naquela época preparados para entender, mas ele disse que enviaria o Consolador. E o Kardec afirma que o Consolador é o Espiritismo. E aí ele diz assim, tanto a lei de Moisés como os ensinamentos do Cristo vieram por um único homem num só lugar. O Espiritismo surgiu no mundo inteiro, em diversas partes, em diversas épocas. Mas isso foi importante para ele proliferar rapidamente. Porque hoje a gente tem facilidade de comunicação. A gente se comunica imediatamente com quem está do outro lado do planeta, né? Mas naquele tempo era tudo muito difícil. Era escrito e manda, espera não sei quantos meses, um navio para levar, né? Imagina. Mas mesmo assim, essas pessoas que recebiam esses fenômenos, elas se comunicavam e um contava para o outro as suas experiências. E isso fez com que o Espiritismo proliferasse. E outra coisa que o Kardec diz também, que é muito importante, é que a certeza de que há uma esperança para todos nós é que fez com que as pessoas aderissem tão rapidamente ao Espiritismo. Mas vejam bem, ele explica que o próprio Kardec, o negócio o título é Não Vim Destruir a Lei, era a palavra de Jesus, mas o próprio Kardec começa falando de Moisés. O que é a diferença entre a lei mosaica e Jesus? É porque, vejam bem, Moisés ele recebeu aqueles 10 mandamentos de Deus. Mas vocês imaginem aquele homem, ele teve que virar um legislador, porque ele tirou aquela multidão do Egito e teve que caminhar durante anos e anos e anos até chegar à terra prometida. Você já imaginou, num condomínio, sair bate-boca toda hora? Você imagina aquela multidão de pessoas, a confusão que não era, a disputa por espaço, por comida. Então Moisés se sentiu obrigado a criar as leis mosaicas. Mas eram leis baseadas no dia a dia daquelas pessoas. Tanto que, com o passar dos anos, ficaram os 10 mandamentos, o decálogo, que foi inspiração de Deus. Mas as outras foram se diluindo com o tempo. Por quê? Porque não fazia mais sentido nos dias atuais. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos, continuam fazendo sentido. Agora, a diferença é que Jesus, ele transformou esses 10 mandamentos num só. Amai o próximo como a vós mesmos, né? E a Deus sobre todas as coisas. Então, veja bem, as leis de Moisés, quando Deus mandou para nós, é porque o povo estava ainda muito infantil, estava na infância da sua espiritualidade, né? Então, ele tinha que ser orientado em todos os sentidos, não matar, não roubar, né?
Agora, hoje em dia, mesmo que haja gente que ainda faça, as pessoas já sabem, né? Que não se deve, né? Matar nem roubar. Tem gente que sabe que não deve, mas faz. Mas já sabe. É diferente daquela época, as pessoas não tinham noção. Tinha gente que... havia religiões em que matar era obrigação da religião. Era obrigação. Quando alguém da família cometia um engano, o próprio pai tinha que punir o filho com a morte. Tinha que assassinar o filho. Então, essas pessoas, elas não eram culpadas. Porque elas não mataram por ódio, elas mataram por causa de uma regra, de uma lei que havia no lugar onde elas moravam. Então, a humanidade estava muito infantil no seu desenvolvimento quando Moisés trouxe as leis de Deus. Mas Jesus já falou de outra forma. Agora, a diferença que há entre o não saber essas revelações e o saber é que antes o homem achava que a vida... Antes não. Muitos povos já acreditavam na vida depois da morte. Muitos já acreditavam. E muitos já acreditavam em reencarnação. Inclusive os judeus. Por quê? Jesus era judeu. Eu acho engraçado que as pessoas duvidam do espiritismo, duvidam da reencarnação. Veja bem, Jesus era judeu. Ele sabia, ele acreditava em reencarnação, porque os judeus acreditam em reencarnação. Só tem uma diferença dos judeus para nós. É que os judeus, eles pensam assim, que podem escolher quem eles querem que reencarne. Aí, eu vou ter um neném. Então, eu vou botar o nome da minha bisavó, que eu gostava tanto dela, para ela reencarnar no meu filhinho. Aí, bota o nome da bisavó e pensa que é a bisavó que vai reencarnar. Não é assim. Quem decide isso não somos nós, os encarnados, né? Mas, de qualquer forma, seja lá como for, eles acreditavam na reencarnação. Ora, existem várias provas na doutrina do Cristo de que a reencarnação existe. Uma das mais famosas é quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele, tu és Elias? Porque diziam que o profeta Elias ia reencarnar. E todos eles achavam que era Jesus. Aí o que Jesus responde? Em verdade vos digo que Elias já voltou e não o reconheceste. Aí eles perguntam, era João Batista? Jesus diz assim, tu o dizes. Muita gente põe em dúvida, porque aí diz assim, Jesus devia dizer, era assim, João Batista. E hoje a gente sabe que isso acontece o seguinte, a questão não está nele ter confirmado ou não se era João Batista, a questão está em que, se ele não acreditasse em reencarnação, qual era a resposta dele? Para que estou perdendo tempo com essas besteiras se reencarnação não existe? Não é verdade? Se reencarnação não existisse, quando eles perguntaram, tu és Elias? Jesus diz assim, que tolice, reencarnação não existe. Mas ele não disse isso. Ele disse, em verdade vos digo, que Elias já voltou e não o reconheceste. Então, Jesus falou de reencarnação, gente. Jesus falou de comunicabilidade dos espíritos. Ele conversou com mortos. E está tudo isso na Bíblia. Agora, o que acontece? Até a palavra reencarnação foi retirada dos evangelhos. As pessoas que não acreditavam nisso, principalmente a Igreja Católica, transformou a palavra reencarnação em ressurreição. E dizem que foi por causa de uma rainha, porque ela não admitia a ideia de que ela poderia voltar como escrava e ter uma escrava como soberana. E ela mandou tirar da Bíblia a palavra reencarnação. E a igreja tirou, porque a igreja e os reis eram assim, né? Então, gente, as verdadeiras traduções da Bíblia, elas falam reencarnação. E mesmo que não tivesse a palavra reencarnação, mesmo que não houvesse outros exemplos, basta esse, perguntarem a Jesus, tu és Elias? E ele responder, em verdade vos digo que ele já voltou e não o reconheceu. O que é já voltou? Ele já reencarnou, não é verdade? Mas aí o Kardec vai explicar que todas as ciências que precederam ao Espiritismo foram necessárias para que o homem tivesse desenvolvido os seus conhecimentos e poder entender, porque isso é uma ciência. Não é só
a parte física, a parte religiosa, é a parte espiritual, é a parte científica dos fenômenos. E ele acaba provando que até São Paulo falou em perispírito, embora ele não tenha dado esse nome. É porque esse aqui não é o tema de hoje. Eu não sei se está... Deixa eu ver. Onde é que Paulo fala de perispírito? Aí o Kardec vai explicar que o perispírito é necessário para a gente entender uma série de coisas. Bom, eu não achei o Paulo, achei aqui ele dizendo que eu não quero ser chamado de chefe. Mas vamos lá, gente. Então, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, a promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que todo mundo conhece, eu não vou ler aqui, né? Agora, eu estava dizendo que, como Kardec falou, o crer numa vida depois da morte modificou a atitude do homem na vida. Por quê? Porque a pessoa que não acredita que exista vida depois da morte, ela vive para aqui mesmo. É aqui e agora. Esse é um pensamento simplista que leva o homem a ser egoísta, aqui e agora. Engraçado que o Kardec fala duas frases que a gente pensa que é novidade, mas Kardec falou em 1868. Ele diz que antes de a gente conhecer a vida espiritual, de saber que existe vida além da morte, as pessoas diziam assim: cada um por si, Deus por todos. Isso são palavras de Kardec. Cada um por si, Deus por todos. Mas sabendo que existe uma vida depois da morte, a palavra de ordem é um por todos e todos por um. As palavras de Kardec. Está aqui na Gênesis, vocês podem procurar. Percebe? Então, ele vai explicar que Jesus não destruiu a lei de Moisés. O início do capítulo é assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então o Kardec explica, né? É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural e turbulento indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Aliás, até adorar imagens, ídolos, né? Eles aprenderam isso lá com contato com os egípcios. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Aliás, essa é a diferença entre a moral do Cristo e a moral de Moisés. O Deus de Moisés era um Deus zangado, vingativo, não é? As pessoas temiam a Deus, mas o Deus que o Cristo veio nos trazer, como é que era? Era um Deus misericordioso, um Deus de bondade, um Deus que dava a oportunidade de você se arrepender e consertar seus erros. Então, já não era mais um Deus temido, era um Deus amado. Essa é a diferença do filho que teme o pai e do filho que ama o pai. O filho que teme o pai, ele respeita, mas não é por amor. E se o pai virar as costas, ele faz tudo errado. Agora, o filho que ama o pai, ele respeita na ausência, por amor ao pai. Essa é a diferença do Deus de Moisés e o Deus. Moisés não tem culpa não, hein, gente?
É a humanidade daquela época que estava incapaz de entender o ensinamento do Cristo. Então, primeiro teve que receber o ensinamento de Moisés, né? Era um Deus que punia. Aí, com Cristo, a coisa já mudou, né? Aí o Kardec termina dizendo assim: a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. As leis que ele fez como legislador e não as que ele recebeu de Deus. Aí ele vai falar de Jesus. Jesus não veio destruir a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, porque os homens na época de Cristo já estavam um pouquinho mais adiantados do que na época do Moisés. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Quer dizer, Jesus resumiu todas as leis, a lei inteira e todos os profetas nessa frase: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que Moisés se preocupou com isso, Jesus também? Para evitar que as pessoas ficassem amando símbolos, ídolos, né? Agora, existe uma discussão no Espiritismo, aí eu vou dar a minha opinião. Seguinte, não há nada de errado em você olhar uma imagem do Cristo, em você olhar uma imagem de Jorge, que é chamado na Igreja Católica de São Jorge, porque Jorge, gente, Jorge ele morreu para não negar o Cristo. Você quer um cristão mais fervoroso do que esse, que dá a vida para dizer: não nego o meu Senhor, né? Então, nada nos impede, gente, porque, olha, o Espiritismo... teve um artista que é palestrante espírita também, que ele disse: eu comecei a ser espírita porque o espiritismo é uma religião que não diz não. O espiritismo não proíbe você de nada. Nada. Pode escrever. Nada. Ele ensina a você o que é certo e o que é errado. Você escolhe, você faz suas escolhas. Por quê? Porque, veja bem, você, quando um parente seu, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhas. A mãe, que eu criei como se fosse minha filha, já está cinquentona. A filha acabou casando com um rapaz da Irlanda. Quando ela ia ter o neném, em 2011, a minha sobrinha foi para ver o neto nascer. Quando nasceu a menininha, ela estava só com a mala na mão. Me telefonou e disse assim: tia, vou passar uma procuração para você, cuida das minhas coisas aí. Deixou apartamento com tudo, mobília, louça, tudo, joias, tudo, deixou tudo para ficar com o neto, só com a mala na mão. E vive lá até hoje. Agora, gente, existe alguma coisa errada em eu olhar a foto delas para me sentir ligada a elas? Não. Então, existem pessoas que já são capazes, são tão espiritualizadas, que elas são capazes de entrar em contato com o astral superior só pela força do pensamento. Ah, mas quem não é, coitadinho? Nada impede que ele olhe uma imagem. Não é adorar a imagem, o que é de barro, o que é de papel. Mas aquilo ajuda ele a linkar o pensamento. E o que há de errado nisso? Se está ajudando você a entrar em contato com o espaço superior, está sendo útil. Você não pode achar que o papel vai fazer milagre.
ou que o barro vai fazer milagre. Você não vai amar o barro nem o papel. Mas aquilo pode ser apenas uma... Como você olha a fotografia de um ente amado. Você olha a fotografia do ente amado que está lá na Irlanda. Ai, que saudade da Gininha. Eu beijo. Mas eu não amo o papel, eu amo a Gina. A mesma coisa a imagem do santo ou de Jesus. Eu não amo o papel, eu amo Jesus. Mas se eu ainda não sou capaz de entrar em contato direto, porque muitos de nós é capaz, fecha os olhos e já está em contato com o astral superior. Mas muitos ainda estão engatinhando. Eles precisam. Por que vamos criticar nossos irmãos? Nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para ajudar. Bom, não pode adorar aquela imagem de pedra e dizer que ela vai fazer milagre na tua vida. Mas se ela levar você a entrar em contato com o astral, ótimo, beleza. Isso é opinião de Sônia Brandão, tá? Porque eu gosto de separar o que é a doutrina que diz e o que sou eu. Esse é que eu penso. Mas acho que o exemplo foi claro, né? Quando você olha a foto de um ente querido, você sabe que não é ele que está ali, poxa. E você não vai amar o papel mais do que a ele. É só uma foto. Bom, por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, que fosse praticada na terra inteira, e com toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou, ao menos, de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Ele próprio declarou, em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo de progredir. Então, a ciência tinha que evoluir desde Cristo até a época de Kardec, para servir de base para aquela parte que era mais científica da religião e não só a parte doutrinária. Aí é que vem, porque aqui não está escrito isso, mas na Gênese está escrito, deixa eu ver aqui, espera aí. A frase de Jesus, quando ele fala que viria o Consolador, o Espírito de verdade. Muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Jesus falou isso. Jesus disse isso. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. E quem é o Espírito de verdade? O Espiritismo, né? Então, aí o Kardec vai falar das vantagens do Espiritismo. Uma delas foi daquelas duas frases. Porque se a pessoa pensa que a vida é aqui e agora, então deixa eu gozar, deixa eu usufruir, né? Deixa eu gastar tudo que eu tenho, ser feliz à beça, né? Mas se o indivíduo sabe
que depois da morte existe vida e que ele pode retornar, e que ele vai ser responsável pelos seus atos, são duas coisas interessantes. Uma faz com que a pessoa tenha responsabilidade em não errar. E a outra é consolador. Por que é consolador? Porque errar, meus irmãos, todos nós erramos, eu erro, ele erra, todo mundo erra. Quantas vezes a gente, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Mas o que tem de consolador na doutrina é que ela lhe dá a certeza de que você não vai penar eternamente no inferno. É que Deus vai lhe dar a chance de se arrepender e reparar. Aí é que está a grande consolação, a grande esperança. Eu errei, eu me arrependi, eu vou reparar meu erro, eu vou me dedicar àquela pessoa a quem eu matei em outra encarnação, sei lá o quê. Aí vem os nossos filhos rebeldes, né? Parentes desagradáveis. Talvez a gente tenha sido assassino deles, ou algoz, alguma coisa assim. Essa é uma doutrina consoladora por isso, porque dá a você a certeza de que Deus não vai punir você para a eternidade. Ele vai te dar a chance de se arrepender e de se reparar seu erro, para você merecer galgar aos pontos mais elevados da elevação espiritual. Aí ele diz: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje compreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, meus irmãos, eu espero ter atingido o nosso objetivo da tarde de hoje, explicando, né, que Jesus não veio destruir a lei de Moisés e que o Espiritismo também não veio trazer nenhuma novidade. Ele veio explicar o que o Cristo tinha dito por parábolas. Porque vocês podem ter certeza que quem lê a Bíblia todinha, todas as palavras do Cristo, tudo que o Espiritismo diz está ali, mas sob uma forma simbólica, que não é... Mas algumas, como eu acabei de citar aquele exemplo, estão claríssimas, né? Mas algumas ele não podia dizer ainda. Então, meus irmãos, fiquem com a paz de Jesus, acreditando que esse nosso Deus misericordioso nos deu todas essas chances, como uma humanidade desse planeta de provas e expiações, de ir progredindo passo a passo, de acordo com o nosso adiantamento intelectual e moral. Fiquem com Jesus.